De líder incontestável das telecomunicações a um dos maiores e mais trágicos casos de falência da história do Brasil, a Oi foi um nome que, por décadas, ressoou em milhões de lares. A companhia dominou o mercado, oferecendo telefonia fixa, móvel, internet e TV a cabo para milhões de brasileiros. Em pouco tempo, a Oi deixou de ser apenas uma operadora e se tornou parte da rotina de um país inteiro conectado. Ela não era apenas uma empresa, era a herdeira do sistema telefônico nacional, um símbolo do progresso, da modernização e do poder brasileiro. Mas como uma empresa que já chegou a valer mais de 21 bilhões de reais, conseguiu se afundar em dívidas de mais de 65 bilhões, transformando um império em um dos maiores colapsos corporativos do país? É o que vamos ver agora. A Oi não quebrou da noite para o dia. Sua trajetória é um verdadeiro thriller corporativo, onde cada decisão parecia empurrá-la um pouco mais para o abismo. Por trás do colapso, havia muito mais do que simples má gestão. A Oi se tornou palco de decisões questionáveis, operações arriscadas e uma expansão movida pela ambição, alimentada, é claro, por muito dinheiro público. Em meio a alianças políticas e negócios pouco transparentes, a empresa cresceu rápido demais, sem bases sólidas. O que parecia uma estratégia ousada acabou se revelando um castelo de cartas, sustentado por dívidas, favores e ilusões de grandeza. Hoje você vai entender como a maior operadora do Brasil trocou o sucesso por uma montanha intransponível de dívidas e entrou para a história como um dos maiores colapsos empresariais do país. Mas para entender tudo isso, precisamos voltar algumas décadas no tempo. Voltar a um Brasil que ainda dava os seus primeiros passos rumo à era das comunicações modernas. O ano era 1972 e o Brasil criava a Telebrás, uma estatal gigantesca responsável por gerenciar toda a telefonia nacional. Mas, apesar do tamanho, o sistema era lento, caro e ineficiente. Ter uma linha fixa era um artigo de luxo. Muitos esperavam anos para uma instalação. Na década de 1990, o mundo mudava. O governo de Fernando Henrique Cardoso buscava modernizar o país e reduzir o peso das estatais. E essa política não era exclusividade de um lado ideológico. A privatização sempre foi uma ferramenta usada por diferentes governos, de direita ou de esquerda, para captar recursos, reduzir gastos e tentar melhorar os serviços. Mais do que política, era sobre sobrevivência econômica. Foi aí que veio o grande marco, a privatização do sistema Telebrás em 1998. O governo dividiu a estatal em 12 pedaços regionais para tornar a venda mais atrativa e competitiva. Essas novas empresas seriam disputadas em leilões públicos, onde grandes grupos nacionais e estrangeiros brigariam pelo controle. No total, o governo arrecadou 22 bilhões de reais, a maior privatização da história do Brasil até aquele momento. Da antiga Telebrás nasceram as chamadas Teles, empresas regionais que herdaram as operações da estatal. Entre elas estavam a Telenorte-Leste, a Tele-Sudeste e a Tele-Centro-Sul. A Telenorte-Leste, em especial, era o maior dos pedaços, um conglomerado com 16 operadoras de telefonia fixa espalhadas por 16 estados, um verdadeiro império das comunicações. E foi justamente esse império que despertou o interesse de um consórcio poderoso, formado por Andrade Gutierrez, Lafonte e outros grupos nacionais. O lance vencedor, 3,4 bilhões de reais. Mas o detalhe mais curioso e revelador estava em como esse dinheiro foi obtido. Cerca de 70% da compra, o equivalente a 2,4 bilhões de reais, foi financiado pelo BNDES. Ou seja, a nova gigante das telecomunicações nasceu com dinheiro público. O governo vendia e, ao mesmo tempo, financiava a compra, um paradoxo que levantaria muitas discussões nos anos seguintes. Com o controle da Telenorte-Leste garantido, o consórcio unificou as 16 operadoras regionais, que pertenciam à Telemar Participações, dando origem à nova companhia, Telemar. Enquanto isso, outro pedaço valioso da Telebrás mudava de mãos, a Tele-Centro-Sul, responsável pela telefonia fixa no Centro-Oeste, Sul e parte do Norte, era uma das joias mais cobiçadas. Sua área de concessão abrangia regiões com alto potencial econômico e densidade urbana crescente. No dia do leilão, a disputa foi intensa. E o martelo caiu nas mãos do Opportunity, grupo liderado por Daniel Dantas, em parceria com a Telecom Itália. O consórcio venceu com uma oferta de 2 bilhões de reais, um dos lances mais altos de toda a privatização. Assim nascia a Brasil Telecom, nova gigante regional e principal rival da Telemar. Enquanto a Telemar controlava o Norte e Nordeste, a Brasil Telecom dominava o Sul e o Centro-Oeste. O país estava dividido entre duas potências.
Com a privatização de 98, a Anatel impôs metas rigorosas às novas operadoras. Uma delas, expandir rapidamente o acesso à telefonia fixa. A Telemar foi uma das que mais se destacou. Conseguiu adiantar metas previstas para 2003 e concluí-las ainda em 2002. O feito rendeu um prêmio: a autorização para atuar na telefonia móvel. Foi nesse contexto que nasceu a Oi, criada pela Telenorte Leste como subsidiária voltada ao mercado móvel. Mas em 2003, uma operação polêmica mudou tudo. A Telemar comprou a Oi por apenas R$1. Na prática, ambas pertenciam à mesma holding, a Telenorte Leste Participações S.A. A diferença é que a Telemar tinha acionistas minoritários, e essa jogada permitiu que a transação ocorresse sem aprovação em assembleia. Resultado, a dívida da Oi, que já era de 4,8 bilhões, foi parcialmente repassada a esses acionistas minoritários. Cerca de 940 milhões ficaram nas costas deles, enquanto a controladora absorveu apenas 80% do prejuízo. O caso foi parar na CVM e no Ministério Público Federal, mas terminou com penas leves e absolvições. Em 2007, a Telemar decidiu abandonar o nome original e adotar Oi como marca única. Oi Fixo substituiu a antiga telefonia domiciliar. Oi Velox passou a representar a banda larga. Era o início de uma nova era. A marca Oi unificava tudo: telefonia móvel, fixa, internet e TV a cabo, e prometia revolucionar o país. Com a campanha Oi, simples assim, a empresa virou um fenômeno nacional. Pioneira no chip pré-pago, levou o celular às classes populares e se tornou um ícone brasileiro. Mas o que o público via como expansão e inovação, por dentro escondia decisões desastrosas. A Oi crescia, mas viciada em aquisições. Em 2008, veio o passo mais ousado e fatal: a compra da Brasil Telecom por 5,8 bilhões de reais. O objetivo, se tornar a primeira operadora com cobertura nacional. Mas junto com a Brasil Telecom vieram 3 bilhões em dívidas e sistemas administrativos incompatíveis. A Oi virou um poço sem fundo. A receita crescia, mas a dívida crescia ainda mais rápido. Buscando salvação, em 2010, a Oi se funde com a Portugal Telecom, criando a Corpcom. O plano era dominar Brasil, América Latina e África. A Portugal Telecom investiria 7,1 bilhões de reais. Parecia o resgate perfeito. Mas o dinheiro veio em papéis de dívida do grupo Rio Forte, ligado ao Banco Espírito Santo. Meses depois, o grupo faliu e deu um calote de 850 milhões de euros. A Oi foi obrigada a absorver o prejuízo e a dívida explodiu para mais de 50 bilhões de reais. A partir daí, o castelo desabou. A Oi virou sinônimo de mau atendimento e serviço ruim. Clientes insatisfeitos, multas milionárias da Anatel e um prejuízo de 5,3 bilhões em 2015. Em 2016, sem saída, a Oi pediu recuperação judicial de 65 bilhões de reais, a maior da história do Brasil. Durante um ano, o plano foi renegociado com os credores, entre eles Caixa, BB, BNDES e o Bank of New York Mellon. O acordo previa 20 anos de pagamento e a venda de ativos não essenciais. Em 2019, o leilão da Oi Móvel, TIM, Claro e Vivo compraram por 16,5 bilhões de reais. Mesmo em ruínas, a Oi virou fenômeno na bolsa. Investidores de varejo acreditavam na volta por cima, mas a realidade se impôs. Em 2023, novo pedido de recuperação judicial, com 43,7 bilhões de dívidas. E em novembro de 2025, veio o desfecho inevitável. A falência foi decretada. O Brasil assistiu ao fim de um império que um dia simbolizou o avanço tecnológico do país. A Oi nasceu grandiosa, quis ser a maior, mas se perdeu em dívidas, política e má gestão. Em resumo, a empresa cresceu com aquisições financiadas por dinheiro público e com injeções de capital externo, um crescimento artificial que não foi acompanhado por resultados operacionais na mesma proporção. O império se expandia no papel, mas o caixa real afundava em dívidas. Sua história é um lembrete claro. Tamanho não garante sobrevivência, e quando o dinheiro público financia sonhos sem base sólida, no fim quem paga é o contribuinte. Porque no mundo corporativo, quem não se adapta é esquecido. Se você gosta de histórias reais sobre os bastidores das maiores empresas do Brasil, inscreva-se no Mundo Corporativo. Aqui, cada episódio expõe o que há por trás dos números, as decisões que constroem fortunas e as que destroem impérios.